Eu pedi algumas encomendas pela Amazon e elas chegaram hoje. E eu quis fazer um unboxing junto com vocês. Então fica ligado que depois da vinheta tem mais um vídeo aqui no canal. Oi gente, eu sou Miguel Araújo e você está no canal Mais Que Um Livro. O vídeo de hoje é um pouco diferente dos que eu vinha fazendo antes, que eram de resenhas, porque hoje vai ser um unboxing, ou seja, eu vou abrir os pacotes que chegaram de pedidos que eu fiz recentemente pela Amazon, de livros que eu queria ler muito e finalmente chegaram. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, porque toda semana eu trago um vídeo diferente, trazendo tanto resenha de livros que eu li, quanto também outros assuntos ligados à área da leitura e da literatura também. Aproveita também e ativa as notificações para não perder nada dos próximos vídeos. Deixa o seu curtir, porque isso vai ajudar muito o canal, vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo que eu estou fazendo merece ser visto por outras pessoas. E compartilha também o canal com seus amigos, para ajudar, que vai ajudar muito ele a crescer. Se você tiver interesse em comprar algum desses livros, ou todos, vai saber, né? Se você tiver algum interesse em comprar esses livros, na descrição do vídeo eu vou estar deixando um link da Amazon que você vai acessar. E quando você fizer a compra, você vai estar ajudando automaticamente o canal, sem pagar nada a mais por isso. Então, fica a dica, se você tiver interesse, na descrição do vídeo vão ter os links. O unboxing que eu vou fazer desses livros talvez seja um pouco diferente dos unboxings que outros booktubers fazem, porque eu vou abrir eles em outra área, não vai ser aqui. Acho que a iluminação está melhor nesse outro lugar. E depois disso, quando eu já tiver com os livros em mãos, eu vou contar um pouco sobre sobre a história deles e quais são as minhas expectativas com a leitura deles. Então, sem mais delongas, bora abrir esses pacotes. E então vamos lá, pessoal. A primeira encomenda que chegou. Eu tenho uma ideia eu tenho uma ideia do que seja ela, mas vamos ver aqui para ver se é mesmo. Vamos ver aqui. Ah, já sei. Quem adivinha, quem adivinha? As vantagens de ser invisível, do Stephen Chbosky. Acho que é assim que fala. Nossa, esse livro aqui é maior do que eu imaginava no tamanho. A largura dele. O livro que inspirou o filme. Pois é, eu vi o filme primeiro que o livro e eu gostei muito. Achei bem emocionante, para falar a verdade. A edição é da Roku, a mesma do Harry Potter. E essa é a capa do filme. Existia uma capa original pro livro, mas tem gente que não gosta dela. Não cheguei a ver propriamente, mas está aqui a primeira encomenda. As vantagens de ser invisível. Agora para a segunda. Vamos lá. Eu não tenho muita experiência com unboxing, tirar aqui a nota fiscal. Vamos lá. Uma coisa que a gente vai se acostumando, né? Tomara que o canal tenha muitos ainda unboxings. Vamos ver. Eu acho que eu sei qual é. Rapaz. Vou tirar aqui a caixa. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E Deixa a Neve Cair. Principalmente não, mas assim, o que eu conheci era o John Green. E os livros que eu li do John Green, eu gostei muito. Eu li A Culpa é das Estrelas e Tartarugas Até Lá Embaixo. E foram leituras muito agradáveis e com personagens que tinham histórias muito emocionantes, assim. Fahrenheit 451 é uma distopia, foi uma das inspirações também
para as outras distopias. E é uma leitura que eu já queria fazer há algum tempo e agora já posso começar a ler propriamente. Deixa a Neve Cair, na verdade é uma coletânea, como diz aqui, tem 3 contos natalinos. E o que mais me chamou a atenção foi, eu pensava que esse livro tinha sido escrito só pelo John Green, mas aí eu vi que tinha outros 2 autores. E eu estou empolgado para ler esse livro. Agora, a última encomenda que chegou. Tá meio manchado porque eu fiz o processo de higienização e tudo. Então, não veio assim a caixa com essa mancha. Foi o processo de higienização que eu fiz. Todo cuidado é pouco. Então, a última embalagem, última encomenda que fiz. Por eliminação, já sei qual é, mas quero mostrar para vocês aqui. Eu acho que essa caixa é as que eu tinha mais vontade de... Os livros que tem nessa caixa são os que eu tenho mais vontade de ler. Opa! Passou aqui. E eu percebi que eu estava fazendo do jeito talvez menos usual. Ah, agora sim. Tcharam, tcharam. Quem é que será que adivinha quais são? Vamos lá. Tirar o papel aqui. O bom é que eles já vêm com a parte de trás, né? Pra gente não saber ainda qual é. Ai, mas deixa eu tirar logo aqui. Esse era o livro que eu tava mais querendo. Eu vou falar um pouco dele já já. Esse primeiro, Mulheres Sem Nome, da Martha Hall Kelly, acho que é assim que se pronuncia. Eu fiz esse pedido junto com esse outro livro que eu vou mostrar e mais um, sendo que esse foi postado depois, então ainda não chegou, que é Amanhã, Quando a Guerra Começou, uma série de livros muito boa que eu já tinha lido, mas tinha lido assim quando eu era adolescente e uma série que me marcou muito, sendo que eu ainda não terminei ela. E aí já passou algum tempo e eu preciso lembrar ainda. Eu não tenho todos os detalhes, então eu tenho que ler de novo. O que não vai ser um problema porque eu adoro essa série. E agora falando mais sobre esse livro. Um livro que se passa em contexto de guerra mundial. E esse tipo de livro ambientado em guerras me chama muita atenção. Eu gosto muito assim. Eu vou falar mais sobre ele sobre esse livro. Os detalhes dos outros livros daqui a pouco. Então fica ligado. Agora o livro que eu mais estava querendo ler. O Construtor de Pontes, do Marcos Zusak. Esse é o mesmo autor de A Menina que Roubava Livros, como você pode ver aqui. E A Menina que Roubava Livros foi um livro que me marcou muito, eu gostei muito desse livro. Então, eu estou muito empolgado para começar essa leitura. E aí eu vou falar agora mais sobre cada um desses livros. Voltando agora, gente, já com o livro em mãos, depois de ter feito esse unboxing, e o primeiro livro que eu vou começar falando vai ser As Vantagens de Ser Invisível. Ele foi escrito por Stephen Chbosky e é um romance epistolar, ou seja, é uma história contada através de cartas. Ele foi publicado em 1999 e ele também recebeu uma adaptação cinematográfica que, curiosamente, teve a direção do próprio autor do livro. E, como eu disse, ele é um romance epistolar, ou seja, a história é contada através de cartas, e quem escreve essas cartas é Charlie, um personagem que está entrando no ensino secundário nos Estados Unidos, e ele passa a escrever para uma pessoa que a gente não sabe quem é uma pessoa anônima. E através dessas cartas a gente vai podendo perceber quais são as angústias do Charlie. Além disso, tanto esse livro como o filme também abordam questões de sexualidade, de uso de substâncias ilícitas, ou seja, drogas, de entrada num mundo que pode ser novo para muita gente e que faz parte da vida de muitos adolescentes, não só nos Estados Unidos, mas também em vários países do mundo.
E eu tô com muita expectativa para ler esse livro, porque ele recebeu muitas avaliações positivas e eu gostei muito do filme também. Quem sabe eu trago uma resenha sobre ele no futuro. Espero que seja uma leitura bastante agradável. Como eu disse, eu fiquei surpreso com o tamanho do livro na questão de altura, que ele é um pouco maior do que o convencional. E ele também é bem fininho, como dá pra ver aqui. Tem cerca de pouco mais de 200 páginas. E eu acho que vai ser bem interessante fazer essa leitura. E agora vamos ao segundo item da lista, segundo livro, depois desse unboxing. Fahrenheit 451, foi escrito por Ray Bradbury, um escritor que acabou morrendo em 2012, mas que deixou um marco na literatura e um marco nas obras distópicas, servindo muito de influência para outras que viriam e ficando ao lado de livros como 1984 e Admirável Mundo Novo. Eu fiquei com muita vontade de ler esse livro depois de ter contato com Jogos Vorazes e também com 1984. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse universo distópico, quais seriam as obras de maior referência, e uma das mais recomendadas era justamente Fahrenheit 451, que essa edição teve selo da Biblioteca Azul, que é um selo da Globo Livros, e essa história vai falar sobre um governo totalitário em que a população não pode ter acesso a livros, não pode ler obras literárias. E quem vai ser encarregado de destruir justamente essas publicações, esses livros, vão ser os bombeiros. E para consolidar ainda mais essa alienação, esse governo totalitário instala nas casas das pessoas e em praças televisões em que elas podem ter contato com outras famílias e manter diálogo entre si. E nesse cenário de controle absoluto do governo sobre a sua população, surge um bombeiro que, depois de ter contato com uma adolescente que é sua vizinha, passa a questionar os valores desse sistema que está implantado e a ir contra ele. Mas as coisas ficam mais esquisitas ainda do que já são quando essa vizinha desaparece. E aí é o estopim para ele para tentar se rebelar contra esse sistema, e ele passa a guardar livros dentro da sua própria casa, sendo que ele é denunciado por isso. E a gente só vai saber o que acontece quando lê. E é isso que eu vou fazer, que eu pretendo fazer durante esse ano. Minha meta é de leitura para 2020. Com certeza eu vou trazer uma resenha para o canal a respeito. E eu tenho grandes expectativas, assim como eu tenho para As Vantagens de Ser Invisível, sobre essa leitura, porque é muito recomendada e tem uma história que parece ser muito bem desenvolvida. Só resta saber como vai ser depois que ler. O terceiro livro agora, Deixe a Neve Cair, que foi escrito por John Green, Maureen Johnson e Lauren Miracle. Então, aproveitando para corrigir o que eu tinha falado no vídeo do unboxing em si, não são outros dois autores, são outras duas autoras junto com o John Green, que fizeram 3 contos de Natal. E eu achei curioso porque quando eu fui pesquisar, eu pensava que tinha sido escrito só pelo John Green. Quando eu ia pesquisar outros livros relacionados a ele, aparecia a autoria dele, como tinha que aparecer, mas eu pensava que era só dele. Eu acho que interessante agora porque eu vou poder ver, eu nunca li nada dessas duas autoras, então eu posso ver um pouco sobre como é a escrita delas, como elas desenvolvem seus personagens. E são 3 contos de Natal que são interligados. Eu pensava que eram 3 contos separados, cada um escrevia sobre o que bem entendesse, mas na verdade as histórias são interligadas. E vai falar a história de um Natal em que caiu uma nevasca e esses personagens têm seus planos frustrados em relação ao que eles esperavam do que seria a noite de Natal. E aí a gente vai vendo como é que eles vão reagir em relação a isso, o que é que eles vão fazer, como é que eles vão ter alguma relação, qual vai ser o envolvimento. É isso que eu estou curioso para saber, e eu acho que vai ser uma leitura bem agradável pelo John Green. Eu tenho quase certeza que vai ser, porque, como eu disse, os outros livros que eu li eu gostei bastante, e também tenho vontade de saber como vai ser a escrita da Maureen e da Lauren. Acho que vai ser uma leitura agradável. E agora, chegando ao quarto e penúltimo livro dessa lista, Mulheres Sem Nome, que foi escrito pela autora Martha Hall Kelly e foi publicado no Brasil pela Intrínseca. Eu acho muito curioso como um livro pode trazer histórias de pessoas tão diferentes e ainda conseguir ligar elas de alguma forma. Eu tenho uma paixão muito grande por esse tipo de livro. Acabei comprando também Deixe a Neve Cair, que tem essa interligação
entre os personagens. E quando envolve romance histórico, quando envolve guerras mundiais, no caso vai ser a Segunda Guerra Mundial, é mais fascinante ainda para mim. Eu tive a oportunidade de ler Toda Luz que Não Podemos Ver, inclusive indico bastante, é um livro muito bom, que vai se passar também na Segunda Guerra Mundial, vai contar a história de duas pessoas que aparentemente não têm nada em comum, mas que conforme vai passando a narrativa, elas acabam se cruzando, e eu acho fenomenal quando isso acontece. E no caso de Mulheres Sem Nome, vai contar sobre a história de três mulheres, e as personagens foram inspiradas em mulheres da vida real, que apesar de não terem nada em comum, de parecerem muito distantes entre si, principalmente em questões territoriais, em certo momento elas acabam tendo suas histórias ligadas. E é curioso também porque as próprias mulheres vão contando as suas histórias, então a gente vai ter pontos de vista de cada uma delas. Nós vamos conhecer a história de uma nova-iorquina que está trabalhando num consulado na França, e o momento é de muita tensão porque a guerra está prestes a acontecer, é uma iminência. A gente vai ter também uma adolescente polonesa que serve como mensageira do movimento de resistência, então ela corre um risco muito grande porque qualquer passo em falso que ela der, ela corre risco de vida. E a gente vai ter na Alemanha uma mulher que, naquela sociedade, as mulheres eram criadas para serem donas de casa, e surge no governo um anúncio de uma vaga para a área de saúde, e ela vê a oportunidade de ir e de se formar como cirurgiã. Então ela deixa para trás toda a vida dela, e a partir daí, a partir dos relatos de cada uma delas, que a gente vai vendo como essa história vai se desenrolar e em que momento elas vão se encontrar. E eu tenho muita expectativa, porque eu gosto muito desse tipo de livro, romance histórico, e também porque ele é muito recomendado, muito indicado, e também porque foi inspirado em histórias reais, o que dá mais um elemento ainda de curiosidade, de interesse. Então, mais uma para a lista de leitura desse ano. Com certeza eu vou trazer uma resenha quando eu terminar de ler esse livro. E agora, chegando ao último livro dessa lista, dizem que o melhor fica para o final. Quer dizer, eu ainda não posso dizer, porque eu não li O Construtor de Pontes ainda, nem os outros livros, mas com certeza esse livro é o que tem me deixado com mais vontade de ler. É o meu maior interesse das compras que eu fiz recentemente. E O Construtor de Pontes foi escrito por Marcos Zusak, o mesmo autor de A Menina que Roubava Livros, um livro que foi um grande sucesso mundial, virou até filme, que também fez muito sucesso. E eu lembro de quando eu li A Menina que Roubava Livros, eu tive um envolvimento muito grande, porque eu fiquei fascinado com o jeito que a entidade morte contava aquela história e da sua visão sobre uma personagem particular que era a Liesel, uma das protagonistas, junto com a morte. Então, eu gostei muito da Menina que Roubava Livros e, naturalmente, fiquei curioso para ver como seria a próxima obra de Marcos Zusak. Qual é a história de O Construtor de Pontes? Basicamente, vai relatar as desavenças, o histórico da família Dunbar, ou Dunbar, como preferir chamar. E quem vai narrar essa história é Matthew, o irmão mais velho dessa família, que tem 5 filhos. Matthew e seus irmãos foram abandonados pelo pai há alguns anos, e de repente o pai deles volta e faz um pedido a eles: construir uma ponte. De imediato eles rejeitam a ideia, ele sai, ele anota o endereço dele num papel. E apesar de ter havido uma repulsa inicial dos irmãos, existiu um que olhou para essa questão de um jeito diferente, que foi o Clay. E ele decidiu seguir o pai para construir essa ponte. E a partir daí a gente vai saber qual é o histórico dessa família, quais são as lembranças que envolvem tanto o pai desses irmãos, a mãe. Então vai envolver uma série de questões emocionais e afetivas. E eu tenho muita vontade de ler. E tem sido bem avaliado, tem recebido boas críticas. E, com certeza, absoluta, eu vou trazer uma resenha sobre esse livro, porque é o livro que eu mais quero ler, desses que eu trouxe. Não que os outros eu não tenha vontade de ler, mas esse, justamente por causa do histórico do autor, é o que mais me desperta curiosidade. Então, esses foram os livros que eu trouxe. Vou até encostar aqui. O Construtor de Pontes, Mulheres Sem Nome, Deixa a Neve Cair, Fahrenheit 451 e As Vantagens de Ser Invisível. Foi o primeiro unboxing que eu fiz, espero que vocês tenham gostado.
Com o tempo, vou me aprimorando. Espero que tenha outros unboxings. Ainda restam outros livros para chegar e se vocês quiserem eu faço outro vídeo com unboxing desses livros que estão por vir. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acharam desses livros, se vocês tiveram interesse em algum deles, já tinham lido, já ouviram falar, o que é que vocês acharam? Diga aí nos comentários. E se você tiver interesse em ler, comprar algum desses livros, dar de presente para alguém, sei lá, vai saber. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links para você acessar a página da Amazon que vai ter cada um deles e você pode fazer a compra e ao mesmo tempo ajudar o canal, detalhe, sem pagar nada a mais por isso. Então fica a dica, se você está gostando do conteúdo e quer ajudar o canal, quer patrocinar o canal de alguma forma, essa é uma das possibilidades que existe, então fica aí a dica. E lembrando que terça-feira vai sair mais uma resenha aqui no canal, o livro que eu estou lendo, assim como As Vantagens de Ser Invisível, é um romance epistolar, ou seja, é contado através de cartas, não exatamente cartas, mas uma espécie de diário, digamos assim. Está sendo uma experiência muito bacana, talvez alguns de vocês já tenham lido, é um livro, é um dos clássicos da ficção científica. Deixem nos comentários sugestões, críticas, indicações de leitura, quem sabe eu possa trazer algum vídeo relacionado ao que vocês pedirem no futuro. Obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal!